E aí, pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de física? Desta vez nós vamos falar sobre a expansão isotérmica, tá? Bom, quando eu falo isotérmica, isso me lembra igual. Térmica me lembra temperatura, ou seja, a temperatura permanece constante, isotérmica. Bom, se há uma expansão, quando eu falo expansão me lembra algo, né, assim, como que eu posso dizer, ocupando o recipiente, né, algo que vai adquirindo espaço do recipiente, isso é expansão, né, ou seja, na expansão, tá, a variação de volume é positiva, né, porque vai aumentar, a tendência é aumentar, é ocupar o espaço do recipiente, isso é expandir-se, tá? Então a variação de volume, cuidado, não é ΔU. ΔU é a variação da energia interna. Eu estou falando da variação de volume, né? Volume final menos volume inicial. Então a variação de volume vai ser positiva, porque o gás tende a se expandir, a ocupar o recipiente. Então esta variação de volume é, né, sem dúvidas, positiva, é mais, tá? Bom, consequentemente, o trabalho realizado é positivo. Porque lembra da aula passada, o conceito que nós trabalhamos em cima de trabalho? O que é trabalho? Trabalho tem a ver com a energia transformada em variação de volume. Toda vez que eu falar trabalho, você não vai lembrar de algo penoso, de algo árduo, complicado e difícil, não. Falou em trabalho, tenta relacionar com a variação de volume, certo? Então, trabalho está relacionado com a variação de volume. Se a minha variação de volume é positiva, porque o gás está se expandindo, então, consequentemente, esta variação será positiva, quer dizer que o trabalho também assim o será. No caso, positivo, tá? Então, aumentou o volume, a variação de volume é positiva. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo, porque o trabalho tem a ver com a variação de volume. Claro que isso tem que ser em um meio material, certo? Então eu posso dizer que quando o meu trabalho ele é positivo, tá? Eu falo que o gás realiza trabalho. Então na física nós falamos esse termo aqui, né? Realiza trabalho, trabalho positivo, o gás realiza trabalho. Mas como assim o gás vai lá e vai realizar um trabalho? Pessoal, isso é a grosso modo, para que nós possamos entender. Então falou trabalho positivo, o gás realiza trabalho. Não se esqueçam disso, tá? Bom, é claro que se há uma expansão, mas por que você disse que o volume vai aumentar? Porque ele falou que é uma expansão, ó. Expansão. Então, a expansão, o volume aumenta, a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo, o gás realiza trabalho. Tudo isso eu pude decodificar a partir de uma palavra expansão, né? Mas eu tenho uma outra palavra, né? Aliás, um adjetivo, que é isotérmica. Isotérmica, a temperatura é constante. Quer dizer que quando eu falo que a temperatura é constante, quer dizer que não há variação da energia interna. Pessoal, não se esqueçam disso. Toda vez que eu falar em temperatura, eu tenho uma relação, eu não. Mas toda vez que nós falarmos em temperatura, nós não podemos nos esquecer da variação de energia interna, porque existe uma relação intrínseca entre a temperatura e a variação da energia interna. Ou seja, se a temperatura é constante, quer dizer que a variação de energia interna é constante. Da mesma forma que eu falar que se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Então existem coisas que andam juntas. Da mesma forma que a variação de volume anda com o trabalho, eu posso dizer que a temperatura anda junta
com a variação de energia interna. Então, se a temperatura é constante por se tratar, né, de uma expansão isotérmica, quer dizer que a variação de energia interna também será constante. Se é constante, é zero, tá? Então, olha só. Temperatura constante, variação de energia interna é igual a zero, tá? Então, não há variação de energia interna. Bom, aí nós jogamos na lei da termodinâmica, que é o tal do que tal, né, ó. O calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Que tal? Tudo bem? Muito bem. Bom, então, se não há variação de energia interna, porque a temperatura é constante, já que se trata de isotérmica, isso aqui é zero. Bom, então eu posso dizer que o calor é igual ao trabalho. Bom, se há uma expansão, se há uma expansão, a variação de volume é positiva. Se a variação de volume é positiva, o trabalho é positivo. Então, esse trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, né, o calor também é positivo. Então, eu posso dizer que o gás recebe calor, porque é positivo. Então, né, o gás, ele recebe calor. Vem, calor, vem. Certo? Então, o gás recebe calor. Então, essas informações são importantíssimas. Então, perceba que numa questão de vestibular, o examinador pode cobrar várias coisas de você. Então, ele fala assim, ó, vou falar bem rápido porque vocês já estudaram isso, tá? Fala assim pra você, expansão isotérmica. Opa, expansão isotérmica, vamos começar com expansão. Expansão me lembra algo que está expandindo, algo que está adquirindo o volume do recipiente. Se é uma expansão, quer dizer que, né, a variação de volume, né, aumenta, é positiva. Se a variação de volume é positiva, quer dizer, não é que ela vai aumentar, é positiva, tá? Se a variação de volume é positiva, quer dizer, né, que o trabalho é positivo, porque o trabalho tem a ver com a variação de volume, tá? Se é isotérmica, a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, a energia interna também o é, certo? Bom, e aí a gente joga aqui nessa fórmula, que tal? Né? Se é isotérmica, então ΔU vale zero. Com isso, chegamos à conclusão que o calor é igual ao trabalho. Mas como o trabalho é positivo porque se trata de uma expansão, já que a variação de volume é positiva e também o trabalho será, então o calor também é positivo. Calor positivo, o gás recebe calor, tá? Muito obrigado.